eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18. Eu agradeço a Deus pelo convite do nosso bispo. Deixei minhas marcações aqui, porque hoje nós vamos dar uma voltinha. Jeremias, capítulo 18, verso de 1 a 6. Todos acharam? O vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Até aí. Você pode se sentar. Louvado seja o Senhor pela leitura da sua palavra. Eu intitulei essa palavra como faz, desfaz e refaz. Deus é um Deus que faz, desfaz e refaz. Nós lemos aqui no início da reunião os 10 mandamentos que foram dados a Moisés e o povo, e a gente sabe o quanto você leu determinadas coisas ali que você se identificou, ou que você já até praticou, como transgressão, sobre cobiça, sobre ganância e tantos outros pecados que certamente nós cometemos com muita frequência. Deus entregou essas leis ao seu profeta Moisés, e essas leis foram promulgadas e lembradas durante toda uma história, e a gente sabe o quanto os profetas padeciam. E o profeta Jeremias, quando foi escolhido ainda no ventre da sua mãe, segundo a palavra, ele foi escolhido ainda no ventre da sua mãe, e foi chamado quando tinha 10 anos de idade. E esse homem sofreu uma perseguição que era muito comum, e aqui a gente descobre que durante 40 anos ele esteve profetizando. E assim como o bispo tem falado do profeta Elias, outros profetas como Isaías, Ezequiel e os profetas menores, padeciam e pagavam um preço muito alto por receber a orientação de Deus e transmitir ao povo. Porque não é fácil corrigir. Às vezes não é fácil corrigir um filho, corrigir uma filha, quanto mais corrigir um povo rebelde. Então Jeremias, durante 40 anos esteve profetizando. Jeremias é considerado um profeta maior, porque a literatura dele é muito ampla. Então, assim, se você pegar todos os profetas menores, são 12, não dá 1/3 do livro de Jeremias. 1/3. 12 profetas, Jeremias escreveu mais, e não se compara a 1/3 dessa coleção dos profetas menores. Mas ele não pagou um preço em vão, porque Deus, quando chama eu e você para desempenhar uma tarefa, o que não é fácil, como eu disse, repreender alguém, ou chamar a correção, assim como Elias, que o bispo está falando, pagar um preço de ir contra o seu sentimento, contra o seu medo, as suas angústias e as suas certezas, assim como Jeremias. Outros profetas também negaram a capacidade, dando desculpas para Deus. Eu sou muito novo, eu sou incapaz, eu sou gago, eu não tenho essa habilidade. E Deus falava sempre: o problema não está contigo, o problema é você depender de mim. Isso se estende a todos nós. E o mais interessante é que esse profeta Jeremias é chamado de profeta chorão.
profeta sofredor, profeta solitário, que apresentou suas limitações, porém, diante de um rei que o acolhia, o rei Josias, que era muito favorável a ele, esse homem já tinha profetizado e já tinha feito uma coletânea de orientações que foram mais para frente achadas e desprezadas por outros deuses, outros reis que foram se levantando, como Joaquim, Zedequias, e eu não vou entrar nessa parte dos reis, que é bastante complexa. Mas o que eu quero que você entenda é que, independente do homem, da mulher, do período, Deus sempre fala, Deus sempre corrige, Deus sempre chama ao conserto. Por quê? Para te envergonhar? Não, para te fazer bem, conforme diz a palavra, porque Ele repreende a quem ama, Ele orienta a quem Ele quer bem. Quando você dirige a palavra a um sobrinho, a uma filha, a um filho, por mais dura que seja a palavra, o intuito é o quê? Preservar, é proteger, é orientar, e não é diferente, porque os cuidados de Deus se manifestam sempre dessa forma, de orientar. E o interessante, no capítulo de Jeremias 18, no verso de 1 e 2, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Deus literalmente dá 3 comandos. Ele dizia: vai, desce e ouça. No verso 3, ele percebe que descia a casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Seguindo o verso 4, diz assim: como o vaso do oleiro se fazia de barro, se lhe estragou na mão, e tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Você percebeu que mesmo sendo esse olheiro, nós temos aqui, Deus estava fazendo, Deus fazia, usando essa linguagem, e o vaso em dado momento se estraga. Não sei se você já brincou de barro, eu gostava, era muito comum antigamente as pessoas, crianças da escola, fazer trabalho com argila, e cansei de fazer cinzeiro. Meu avô fumava muito, então ele quebrava o cinzeiro, porque bebia bastante, e aí eu sempre fazia um cinzeiro novo para ele de argila. E o interessante é que o barro tem um ponto certo de hidratação. Você não pode deixar ele muito seco, senão ele fere a mão do olheiro. Como se ficar muito arenoso também, ele não se torna maleável, moldável. E vez por outra tem que ser hidratado. E vez por outra você está subindo um vaso, quando aparece uma sujeira ali, uma raiz, uma pedra, você bagunça a obra. E nesse momento Jeremias é chamado a ir, descer e ouvir o que Deus tinha para dizer a respeito. E esse vaso na mão daquele olheiro se estraga nas mãos, mas diz a palavra que ele tornou a fazer segundo bem lhe pareceu. Olha o verso 6, o que diz: não poderei eu fazer de vós como fez esse olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus está falando: vocês acham que eu não posso fazer com vocês? Essas analogias, e entenda, irmãos, que hoje você tem Tupperware em casa, você tem um porta-joia, mas nessa época aqui, eram poucos os olheiros e tudo dependia do barro. Mais para frente vieram outras vasilhames de metal, mas
tanto guardar os livros e pergaminhos. Os pergaminhos do Mar Morto foram encontrados em botijas de barro. Os cereais eram postos em botijas de barro. Cozinhar, panelas de cozimento lento, eram botijas de barro. Há até uma profecia, mais à frente, que eu não vou ler, quando Jeremias, aliás, tem à frente e atrás, porque Jeremias é chamado no primeiro momento em que ele está saindo, depois de uma ameaça, ele chega e encontra um anjo do Senhor e tem uma panela sendo cozida, uma panela de cozimento lento, e essa panela se vira. E aí, o mensageiro do Senhor, Jeremias, está vendo essa panela de barro que acaba de virar? É a ira, porque tinha todo momento Deus levantava, infelizmente, pessoas, líderes, nações para corrigir, perseguir e ao mesmo tempo proteger e promover crescimento. Então Jeremias, lá no início, no capítulo 1, se eu não me engano, ele vê esse mensageiro e aquela vasilha vira de um lado para o outro e ele diz: olha, Nabucodonosor vai sair de um lado e vai para o outro para atacar, e vocês serão cativos. E quando ele se apresenta para os reis da época, os reis acham que ele está falando bobeira. A repreensão normalmente é tratada com desdém. E aí pegavam esse homem, espancavam, botavam em masmorra. Há uma passagem que ele ficou numa fossa, uma fossa de lama, e há quem diga que tinha até fezes. E vez por outra, ele saía e voltava para a prisão com espancamento. Num capítulo à frente, novamente, vaso de barro, quando Deus fala assim: vai essa nação, pega uma botija e quebra. Ele levou essa vasilha e quebrou, dizendo: Deus fará isso com vocês. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 9. Vamos dar um pulinho lá na frente. Romanos, capítulo 9. Um silêncio. Deus cuida de nós, irmãos. Deus tem cuidado de nós. Fala sobre a soberania de Deus. Romanos capítulo 9, verso de número 20 a 26. Diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem fez: por que me fizeste assim? Você pode ler? Verso 20: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Você já fez essa pergunta? Alguma vez? Já se voltou para Deus e questionou por que disso, por que daquilo? E o texto diz: por que questionar? Você pode questionar. E olha o que diz o verso 21. Ou não tem o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Verso 22. Que diremos, pois, se Deus queremos mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade de os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de também desses conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para que a glória que preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Verso 25: assim como diz,
em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar que lhe disse: vós sois meu povo, ali mesmo serão chamados filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo. Esses mesmos vasos que eram produzidos para cozinhar alimento, eram produzidos como vasilhas para purificação também, para guardar. Existiam vasos de honra e vasos de desonra. E se você sabe o que é um vaso de desonra, talvez os mais novos não saibam o que é um pinico, ou uma panela de escarro, que é uma palavra até pesada, ou para pôr lixo. Mas a questão é que o barro é o mesmo. Você leu aqui? Olha o que diz aqui, no verso de número 21. Ou não tem o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro. Você pode dizer para o irmão que está ao seu lado: do mesmo barro. Não é cerâmica, não é porcelana, do mesmo barro. E o que me chama a atenção, queridos, nós somos pó, e para o pó voltaremos. Talvez algum tempo que venham fazer exumação encontrem coisas diferentes ali. Ouro, próteses de silicone, que vai durar muito tempo, né? A pessoa vai virar pó e as próteses de silicone vão ficar ali durante 400 anos. Que é o tempo que demora, mais ou menos, né? Para um plástico, um silicone se desfazer, uma borracha. Mas a nossa constituição é pó, barro. E o que difere você desse irmão? Além da cor do cabelo, da cor da pele. E aqui ele diz: somos feitos do mesmo barro. O que me torna melhor do que a pior pessoa que você conhece, ou que eu conheça. Você consegue trazer à mente alguém que você fala assim: nossa, esse sujeito não tem jeito? Uma vizinha, quiçá um parente, até um companheiro, uma companheira, um filho, uma filha, alguém do seu trabalho, que desperta em você os instintos mais primitivos. O que difere você dessa pessoa? Nada. Nada. A pessoa que está entregue às bebidas ou às drogas ou moribunda por essa cidade ou qualquer lugar, não difere nada de mim e de você. Em apenas um único item, do que ele é preenchido. O mesmo vaso pode ter diversas utilidades. Há vasos que recebem de tudo. Recebem o que não pedem, até. Recebem até o que não escolhem. Mas Deus é capaz de mudar tudo isso. E se você percebeu como Deus é tão gracioso, tão amoroso, que Ele diz no 25, assim como diz Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhe disse: vós sois meu povo, ali mesmo serão chamados filho do Deus vivo. Você consegue imaginar tamanha honra que Deus lhe dá? E consegue também atentar para a responsabilidade que você tem de entender que Deus precisa preencher de você e fazer de você o melhor?
e que Ele tem esse cuidado, essa intenção. Vamos dar um pulinho lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos dar uma voltinha. 2 Timóteo, capítulo 2. E ele vem falando novamente. E eu quero que você entenda que Deus faz, Deus desfaz e Deus refaz da forma que Ele quiser, a hora que Ele quiser. E isso independe de mim, depende de você. Ele é Deus. E a palavra diz que Ele nos tornou filhos, mais do que povo, filhos de um Deus vivo, não é um Deus morto. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19 a 21, diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-se da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, uma grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, verso 21, assim, pois se alguém a si mesmo purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Consegue repetir? Toda boa obra. Entenda que quando esse vaso reconhece, e que nós reconhecemos que existem diversos tipos de vasilhames, que existe honra e desonra, e aqui diz que aquele que a si mesmo reconhecer, o que há em mim, e eu volto a dizer, que diferença você tem da pessoa que está lá fora? E isso tem mexido muito. Ontem, eu conversando com o Caio, ontem o nosso bispo Walter esteve aqui numa aula, eu estava conversando com um dos jovens ali na porta, porque nós vemos na história, queridos, quantas falhas a gente vê. Homens como Abraão, o mesmo pai da fé, entregou sua mulher dizendo que era irmã. O mesmo Davi, que matou um gigante, era um péssimo pai. Salomão, que pediu sabedoria, terminou da forma que terminou. Josué e tantos outros. E eu conversando com ele, que Enoque, que segundo a palavra subiu aos céus, talvez não tenha registrado nada dele, porque Deus o tirou antes. E eu conversando com esse jovem falei, o que me difere desses personagens? Dessas mulheres, como a mulher de Jó, que vira para ele e fala assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha o que esse Deus está fazendo com você. O que difere você, mulher, da mulher de Jó? O que me difere de Jonas, de qualquer personagem? Vasos de barro somos todos nós. E a nossa oração é: Deus, guarda-nos de cometer esses erros. Guarda-nos de termos como o dom de sermos arautos da verdade e da justiça, e não alvos da sua justiça. E não sermos colocados no mesmo balaio da injustiça. Porque o texto diz isso. Se você reconhece algumas coisas, conserta. Veja em você o que pode ser melhorado. E os profetas pagaram um alto preço para corrigir o povo durante muitos anos.
e vinha a Síria, e vinha a Babilônia, e levava cativo, e Deus restaurava, e assim foi durante todo o período. Não aconteceu com Daniel, que foi levado cativo? Mas foi o quê? Quebrar o seu vaso na presença do rei. Quebrar o seu conteúdo. Assim como seus amigos quebrados dentro do fogo diante de Deus. Porque Deus faz e livra com quem quer, a hora que quer, da forma que quer. Porque Deus é o Deus que faz, é o Deus que desfaz e é o Deus que refaz. E aqui está dizendo, você não difere de ninguém se você não atentar para o seu conteúdo. Quando o texto diz, torne-se útil para toda boa obra. Alguém que passe pela tua botija e veja trigo, não veja alguma coisa diferente dentro. Alguém que olhe para você e veja alguma coisa, um perfume, um azeite, um suprimento. Eu ouvi uma frase semana passada muito interessante que dizia que talvez a única Bíblia que as pessoas leiam é a sua vida. Talvez você não ouviu. Talvez a única Bíblia que as pessoas que convivem com você, ou andam com você, ou têm contato com você, a única Bíblia que ela vai ter acesso para ler é a sua vida. E aí você percebe que você é igual à pior pessoa que possa existir. Glórias a Deus. Entre você e o pior, ou a pior pessoa que você conhece, nenhuma diferença há, porque você é do mesmo barro. Agora você quer ver como muitos se portam? Você que está ouvindo essa palavra, talvez alguns até com resistência no coração, mas para aqueles que têm resistência no coração, como dizia Jeremias, Isaías, Ezequiel, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Isaías 29, 16. Já estamos finalizando. Isaías 29, já fica aí perto de Isaías, porque nós vamos transitar em alguns versículos que são muito interessantes. Olha como muitos se portam diante de Deus. Olha como muitos se comportam diante de um Deus que faz, de um Deus que desfaz, de um Deus que refaz. Isaías 29, 16, o que diz aí? Olha, parecia o som das muitas vozes, blá, 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 blá. Diz assim, ouça bem o que muitos falam a respeito de serem barro. Que perversidade a vossa, como se o olheiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice, ao seu olheiro, ele não me fez. E a coisa feita disseste ao olheiro, ele nada sabe. Que arrogância. Não dependo de Deus, Deus não sabe de nada. Será?
Será que Deus não sabe de nada? Aí nesse mesmo livro, 45:9, um pouco mais à frente, Isaías 45, verso 9. Mais um exemplo daqueles que se portam. Uns dizem que a coisa feita diz para o seu Criador. O que é isso? Por acaso sabe o que está fazendo? Ele nada sabe? Não é essa acusação que o versículo diz? Olha o que diz o capítulo 45, verso de número 9. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ou seja, não tem utilidade? Caco entre cacos. Há profecias e há promulgação que em dado momento Deus pisaria, que nem os cacos serviriam para beber água, porque alguns cacos você ainda poderia pegar e fazer uma concha para beber. E aqui está dizendo que em dado momento as pessoas seriam cacos de cacos, entre cacos, esmagado e moído. Querido, se você moer um barro e tornar ele pó, e voltar a molhar, e voltar para a roda, ele volta a ser um vaso. Não há impossível para Deus. Você não tem condições de apresentar nenhum argumento do que Deus pode fazer por você, em você e através de você. Você entende que você não tem desculpa, que você não tem para onde escapar. Ai daqueles que contendem com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça, não tem cabo, não tem adorno, não tem utilidade? A palavra diz que Ele é que diz que pensamento tem a vosso respeito. Mais ninguém, mais nenhuma situação. O bispo falou de oração. Teve uma época que na Tertuliano, a igreja lotada, todo mundo derretendo, suado, um se esfregando no outro. Eu sei que é difícil para alguns virem para a oração segunda-feira, mas queira estar diante de Deus, querido. Eu fui batizado no Espírito Santo do lado de fora da igreja, na calçada, numa segunda-feira que foi intitulada a Segunda do Impossível, do lado do poste. Porque eu cheguei do trabalho com minha mochila, minha marmita, e a igreja lotada, gente assistindo o culto do lado de fora, na calçada, e do lado do poste, com o jaleco do trabalho ainda, com a minha marmita dentro da mochila, ali de joelhos. Deus batizou. Mas o que você tem feito das oportunidades que Deus tem te dado? Isaías 64:8, para nós terminarmos. Isaías 64:8. Essa é uma promessa para aqueles que sabem o que são e sabem para o que servem.
Olha o que diz esse versículo 64:8 de Isaías, diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Deus faz, Deus desfaz, e Deus refaz em você, em mim, em todos nós. Curve sua cabeça. Senhor, Deus e Pai,